A Páscoa sermão pelo bispo Elmo Seacto. Não vos assustes. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Já ressuscitou. Marcos 16, 6. Cada ano, quando celebramos de novo o dia da ressurreição do Senhor, desejamos relembrar e captar a glória daquela primeira manhã da Páscoa. Relembramos a expectativa das mulheres que foram cedo ao sepulcro do Senhor, chegando ali aos primeiros albores da manhã do primeiro dia da semana. Relembramos seu receio a princípio e, depois, o júbilo que experimentaram diante da notícia de que o Senhor ressuscitara, cumprindo assim todas as coisas que ele havia predito, embora elas não as tivessem compreendido. Elas tinham iniciado a caminhada com os corações pesados e com pensamentos amargurados pela grande perda. Suas esperanças se dissipavam. Iam ungir o corpo do Senhor com unguento precioso e perfumado. Iam ungí-lo com o amor e ternura com que desejavam realizar o último ritual sobre o corpo daquele que, segundo pensavam, já não existia. Quando encontraram a pedra removida e a tumba vazia, quando viram os anjos vestidos de roupas resplandecentes, tiveram grande medo. Seu medo, porém, foi amenizado pelas simples e confortadoras palavras do anjo: não vos assustes. Buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Mas até então elas não tinham a menor ideia da natureza da ressurreição do Senhor. Elas pensavam a respeito dele como sendo um espírito sem corpo real e substancial. Pensavam que seu espírito era um ser aéreo sem substância e forma. Maria Madalena, que, em vida do Senhor, lhe havia ungido os pés com unguento precioso, permaneceu junto ao sepulcro, na esperança de encontrar o corpo do Senhor e ungí-lo com o unguento que levava. Ela curvou-se chorando, olhou dentro do sepulcro e viu os dois anjos vestidos de branco. Então voltou-se e viu Jesus, mas não o reconheceu. Jesus perguntou-lhe a razão de seu choro e ela, pensando tratar-se do jardineiro, perguntou onde havia sido posto o corpo do Senhor. Jesus então disse: Maria. Reconhecendo sua voz, ela voltou-se e disse: Rabone. Então Maria se encheu de alegria, porque ela sabia agora que o Senhor estava vivo, não como um espírito etéreo, mas como um homem divino, e se apressou em comunicar o que sabia aos discípulos. Para compreender e captar a alegria daquele dia inconfundível, devemos procurar o Senhor onde ele se encontra, em sua palavra. Os pormenores da morte e ressurreição do Senhor têm sua explicação espiritual. Somente quando permitimos que nossas ideias naturais e materiais sobre o Senhor e seu reino morram na cruz de nossos amores egoísticos e mundanos, pode a grande pedra das ideias mentirosas e falsas ser removida da palavra, de modo que, através da palavra, possa o Senhor apresentar-se como nosso Rei divino e celestial, que provê para cada estado nosso o que é melhor para a nossa vida espiritual. O sentido interno de nosso texto revela que, como tipos representativos, Maria Madalena e Maria Mãe de Jesus, foram inspiradas a agir e falar como fizeram, de modo que pudessem representar os estados através dos quais os homens devem passar, para aprender a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Maria Madalena representa a afeição espiritual da verdade. Este é o bem espiritual, a afeição essencial da Igreja. Quando esta afeição interior não está presente, o bem é natural e orientado para a satisfação de nosso egoísmo, orientado para a melhoria de nossas condições de vida mundana. Maria, a Mãe do Senhor, também representa a afeição espiritual da verdade, mas a afeição espiritual em que o Senhor nasce no coração da criatura humana. A afeição representada pela Mãe do Senhor é uma afeição originada na inocência da infância. Ela não é iluminada pelo conhecimento das verdades interiores da palavra, nem testada e purificada pelas experiências e tentações da vida. Na vida adulta, uma nova afeição deve ser adquirida. Essa afeição é representada por Maria Madalena, de quem o Senhor expulsou 7 demônios. Ela representa a afeição espiritual da verdade nascida de uma vida que se dedica a evitar os males como pecados contra Deus, nascida de uma vida estabelecida e confirmada por uma devoção fiel e pela vitória nas tentações espirituais. Quando lemos a palavra com essa afeição, estamos rolando a pedra para abrir o sepulcro e o Senhor surge nas verdades interiores e espirituais de sua palavra.
Esta afeição leva-nos a preparar o precioso unguento para ungir o Senhor. Induz-nos a ir cedo para o sepulcro e permanecer esperando a abertura do túmulo até que o Senhor apareça. O unguento, feito de óleo de oliveira e perfumado com nardo, representa a verdade segundo o bem, isto é, a caridade espiritual. O que resulta desse bem é ouvido e recebido no céu. Quando lemos a palavra e adoramos o Senhor segundo esse bem, nossos olhos são abertos para ver as verdades interiores da palavra e dessa adoração se eleva um perfume de paz que nos eleva ao céu. Nossa afeição interior da verdade faz com que persistamos na adoração ao Senhor e na pesquisa das verdades da palavra, até que alcancemos a visão interior do Senhor. As verdades interiores da palavra tornam-se vivas e, através delas, começamos a compreender o objetivo do Senhor em relação à vida e à criação. Com essa afeição, passamos a compreender o sentido espiritual da palavra. Nesse estado, somos iluminados para ver as verdades interiores da palavra, representadas pelos anjos que se encontram no sepulcro. Nosso amor é estimulado e, como Maria Madalena, nos voltamos para o Senhor. Voltar-se na palavra, significa mudar de direção ou de objetivo quanto às afeições e aos pensamentos. 2 vezes Maria voltou-se. Quando viu o Senhor pela primeira vez, ela não o reconheceu. Quando o viu pela segunda vez, ela o adorou. O primeiro movimento significa a eliminação dos males como pecados contra Deus e representa o divino influxo agindo sobre nós, levando-nos a mudar os fins e objetivos de nossos amores. Mas os restos dos maus amores ainda estão em nossas mentes e nos impedem de ver o Senhor. Entretanto, se nosso pensamento e nossa vontade persistirem no desejo de ver o Senhor, há, então, o influxo da vontade no entendimento e o pensamento repousa no interior das coisas da palavra. Então ouvimos o Senhor nos chamando pelo nome. Voltamo-nos uma segunda vez, reconhecemos o Senhor e o adoramos em estado de humildade. Essa é a ressurreição do Senhor em nós e é o princípio de nossa ressurreição no futuro. Como a Páscoa é a ressurreição do Senhor, devemos comemorá-la com toda alegria e rogar ao Senhor com mais intensidade: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A chegada do reino de Deus é agora perfeitamente possível, uma vez que o Senhor, em sua segunda vinda, revelou o sentido espiritual da palavra. A palavra está agora entre nós em sua forma definitiva. Compete-nos abandonar nossos objetivos egoísticos e mundanos e dirigirmos nossos pensamentos para o Senhor, adorando-o mediante um comportamento de justiça e de retidão. Se fizermos isso, Ele ressurgirá diariamente em nossos corações e finalmente colheremos os frutos de sua ressurreição. Alcançamos a ressurreição para a vida somente pelo Senhor e por haver Ele unido o seu divino com seu humano. Dessa união, que é a glorificação de seu humano, vem a da salvação da criatura humana. O Senhor disse: porque eu vivo, vos vivereis. Amém. Lições: 1. Marcos 16, 1 a 18, 2. João 20, 11 a 16, 3. VRC 115 e 130, porções. Adaptação J. Lopes Figueiredo. VRC 115 e 130, porções. As operações do Senhor. A redenção, realizada pelo Senhor, foi a subjugação dos infernos e a ordenação dos céus. E, por uma e outra, a preparação para uma nova igreja espiritual, que é a subjugação dos infernos, a ordenação dos céus e a instauração de uma nova igreja constituíram a redenção. É porque, sem essas 3 operações, homem algum podia ser salvo. Essas operações se seguem mesmo em ordem, pois é preciso primeiro que os infernos sejam subjugados, antes que o novo céu angélico possa ser formado. E é preciso que este céu seja formado antes que uma nova igreja possa ser instituída nas terras, pois os homens do mundo foram de tal modo conjuntos aos anjos do céu e aos espíritos do inferno, que fazem um com eles, de uma parte e de outra, no interior das mentes. O sepultamento do Senhor significa a ação de rejeitar o resto do humano que ele tinha de Maria, sua mãe. Sua ressurreição no terceiro dia significa a glorificação ou a união de seu humano com o divino do Pai.